Quem diria que um simples aplicativo inocente poderia estar no meio de um mal-estar político, com a possibilidade de uma guerra fria financeira entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores potências mundiais. Claro, existe muito mais por trás disso tudo, mas isso traz à tona o poder da internet e como ela está envolvida inclusive na guerra financeira entre as duas maiores potências do mundo. Todos sabemos que a internet é uma ferramenta poderosa. Os grandes protestos de 2013 contra o governo e contra a corrupção no Brasil provaram isso. As eleições americanas de 2016 também tiveram uma enorme influência digital, assim como mudou o rumo das eleições de 2018 no Brasil. Mas para se ter uma noção do quão poderoso é o TikTok, desde o início do ano o presidente Donald Trump está envolvido em banir o aplicativo da App Store e Google Play nos Estados Unidos. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre negócios e empreendedorismo. Então, já te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo aqui é patrocinado por Move On Marcas. Registre a sua marca 100% online. Mais detalhes no primeiro link da descrição aqui embaixo. Para muitos jovens, o TikTok é uma ferramenta de criatividade e conexão humana, especialmente após a pandemia e consequente distanciamento que vivemos em 2020. Se o TikTok fosse banido, seria como perder um monte de amigos próximos que fiz, perdendo todo o progresso e trabalho que tive para conseguir um grande número de seguidores, disse Ashley Honeyford, que tem mais de 400 mil seguidores no aplicativo. O aplicativo é da empresa ByteDance. Segundo ela mesma em seu site, é uma empresa chinesa de tecnologia que opera uma variedade de plataformas de conteúdo que informam, educam, divertem e inspiram as pessoas. Essencialmente, o aplicativo permite que o usuário poste até 60 segundos de vídeo fazendo basicamente qualquer coisa. Existem alguns estilos de vídeo mais populares que outros, mas os mais comuns são danças e sketches. À primeira vista pode parecer a coisa mais fútil que você já viu, a incompreensível apoteose da sociedade em que vivemos, a sua vida resumida em alguns segundos de um vídeo narcisista, tudo isso desejando fama e seguidores. Mas eu passei algum tempo na rede social e devo dizer que não é de todo ruim. É um local onde algumas pessoas se divertem fazendo os vídeos e outros se divertem olhando os vídeos. Interessante notar que hoje temos esse tipo de plataforma, a qual dá espaço para pessoas comuns poderem mostrar o seu talento e serem reconhecidas e outras pessoas comuns se divertirem com isso. Me parece uma mudança interessante para o que há anos atrás o sábado à noite prometia com zorra total. Mas o assunto desse vídeo não é o TikTok em si, mas sim o que ele está causando. Ele está causando desconfiança. O governo dos Estados Unidos não confia na tecnologia da China. Aliás, o 5G também é motivo de preocupação e polêmica. Então, se você quer ver um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. A resposta rápida de por que o governo dos Estados Unidos quer banir o aplicativo é simplesmente transparência nos dados, diferenças entre o aplicativo chinês e o internacional e privacidade. Mas para entender mais sobre isso, precisamos analisar alguns acontecimentos dessa relação Estados Unidos e China. As relações políticas e diplomáticas entre os Estados Unidos e a China não estão das melhores nos últimos anos. O congelamento das atividades tanto do TikTok quanto do WeChat nos Estados Unidos depende do fato de que suas atividades no país sejam transferidas para empresas que não estejam sob a jurisdição da China. Essa guerra vai muito além. A administração Trump está liderando uma campanha inteira para aumentar a vigilância sobre as empresas chinesas listadas nos Estados Unidos. Chegou ao ponto de ser considerado uma possível desconexão financeira se Pequim não concordar em mudar as regras do jogo. Inclusive, essa estratégia vai além da internet. Conforme comentamos no vídeo sobre os portos que a China está adquirindo pelo mundo, os Estados Unidos não ficou contente em saber que um dos maiores portos do país estava nas mãos da China. Confere lá o vídeo depois. Existem conversas para que as operações do TikTok nos Estados Unidos sejam vendidas para a Microsoft, o que causou críticas tanto para a ByteDance quanto para o diretor do TikTok nas redes sociais chinesas, por entrarem em conversas com a Microsoft para que a transação ocorra de fato. O diretor do TikTok inclusive reconheceu que existe um movimento contra produtos chineses no mundo e que a empresa deve se preparar para as dificuldades que possam envolver isso. Existem pressões de todos os lados e em todos os figurões envolvidos nessas transações e polêmicas. Alguns chineses, através do Weibo, que é uma espécie de Twitter chinês, disseram que iriam desinstalar os aplicativos da ByteDance, pois eles haviam cedido muito cedo às pressões de Washington.
Outros já disseram que seria providencial aprender com a gigante Google, que decidiu cair fora da China após o país ter pedido para censurar as pesquisas antes de se venderem para o mercado chinês. Segundo o diretor do TikTok, Jiang Yimin, algumas pessoas entenderam errado todo o ocorrido. Os Estados Unidos não estavam forçando o repasse das suas atividades no país, mas sim banindo o aplicativo. Por isso a ByteDance não teve escolha. Jiang iniciou tratativas com a Microsoft para vender as operações do TikTok nos Estados Unidos, mas inicialmente Trump não tinha interesse nisso. Porém, voltou atrás após seus conselheiros convencê-lo do contrário. Quando Mike Pompeo, secretário de Estado, inicialmente veio à tona com a ideia de banir o aplicativo, uma pesquisa da Universidade Tufts sugeriu que desde quando Trump foi eleito, o ativismo político dos jovens aumentou, e eles inclusive tiveram um papel decisivo nas eleições de 2018, e isso poderia ter consequências grandes para ele nas próximas eleições. Mas toda a campanha de Trump para aumentar a vigilância sobre as empresas chinesas listadas nos Estados Unidos vai além da Casa Branca, atingindo também o mercado financeiro. Em 21 de abril de 2020, a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos, órgão responsável pela regulação dos mercados acionários, emitiu um alerta sobre os riscos envolvidos em se investir em mercados emergentes, especialmente na China por causa das deficiências regulatórias existentes nesses mercados. A missão deste órgão é tripla: proteger nossos investidores, preservar a integridade do mercado e facilitar a formação de capital. Nossa capacidade de promover e fazer cumprir esses padrões em mercados emergentes é limitada e depende significativamente das ações das autoridades locais, que por sua vez são restringidas por considerações de política nacional desses países. Como resultado, em muitos mercados emergentes, incluindo a China, há um risco substancialmente maior de que as divulgações sejam incompletas ou enganosas. Um dia antes dessa declaração, o Senado aprovou um projeto que pode tirar empresas chinesas de bolsas americanas. A lei exige que companhias afirmem que não são de propriedade ou controladas por um governo estrangeiro, além de expulsar empresas chinesas listadas nas bolsas americanas que não cumpram os requisitos do Conselho de Supervisão Contábil de Empresa Pública. Segundo Marco Rubio, senador pela Flórida, se as empresas chinesas desejarem acessar os mercados de capitais dos Estados Unidos, elas devem cumprir as leis e regulamentos americanos para transparência e responsabilidade financeira. Em outras palavras, Marco está mirando empresas que praticam espionagem, abuso dos direitos humanos ou que apoiam as forças militares da China, ao mesmo tempo em que protege o dinheiro do investidor americano, pois devido à falta de informação e à correta divulgação de dados pelas empresas chinesas, o mercado financeiro americano pode estar em risco e o investidor pode estar investindo em algo que não tem completo conhecimento ou, pior, apoiando o governo que omite tais informações. Rubio inclusive declarou no Twitter: "Prezados pais, se vocês não querem expor dados pessoais para a China, delete o TikTok hoje." Mas a ação não deu muito certo, porque o TikTok continua sendo muito popular entre crianças e jovens. Vamos voltar um pouco à fita. Entre julho de 2018 e agosto de 2019, os Estados Unidos anunciaram planos de impor tarifas sobre mais de 550 bilhões em produtos chineses. E a China retaliou com tarifas sobre mais de 185 bilhões em produtos americanos. Porém, um estudo de setembro de 2019, da Moody's Analytics, descobriu que a guerra comercial já havia custado à economia dos Estados Unidos quase 300 mil empregos e cerca de 0,3% do PIB. Conforme descrito por Heather Long no Washington Post, o crescimento econômico desacelerou, o investimento empresarial congelou e as empresas não contrataram mais pessoal. Em todo o país, muitos agricultores faliram e os setores de manufatura e transporte de carga atingiram níveis nunca vistos desde a última recessão. Uma consequência disso seriam mercados caindo. E mesmo que você não esteja envolvido em investimentos ou ações, isso afeta boa parte fundamental da economia, que é baseada no valor das ações das empresas e pode afetar você. Pois se as empresas listadas na bolsa ganham menos dinheiro, primeiro, menos capital para renovar equipamentos e insumos, que afeta toda uma cadeia de empresas parceiras, o fabricante de equipamentos, as empresas de transporte e o produtor de aço, e depois disso impacta em menos vagas de trabalho e menos dinheiro circulando na economia. Por fim, isso afeta os comércios menores e segue numa reação em cadeia por toda a economia. Talvez percebendo isso, no início do ano de 2020, as palavras do presidente eram de que os Estados Unidos e a China estavam corrigindo os erros do passado
e proporcionando um futuro de justiça econômica e segurança para os trabalhadores, agricultores e famílias americanas. Trump estava falando sobre a primeira fase do acordo comercial com a China, o qual o presidente prometeu ser transformador. Ele ainda acrescentou que o negócio tem aplicabilidade total e completa. Porém, estamos vivendo em um mundo muito diferente daquele de 15 de janeiro de 2020. E Trump agora diz que nem mesmo está considerando a fase 2 do acordo com a China, dizendo que a relação entre os dois países foi gravemente danificada pela pandemia do coronavírus. 6 meses após o fechamento do negócio, os custos e benefícios desse acordo já estavam ficando claros. Apesar da afirmação de Trump de que as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer, os resultados finais da primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos prejudicaram significativamente a economia americana sem resolver os problemas econômicos que a guerra comercial deveria resolver. As duas maiores economias do planeta agora estão se distanciando cada vez mais. No primeiro semestre desse ano, o fluxo de investimento em fábricas, ações e títulos entre os Estados Unidos e a China caiu para um mínimo nos últimos 9 anos, 10,9 bilhões, 70% abaixo do pico de 2017. Agora, uma abordagem mais fria dos Estados Unidos em relação à China provavelmente vai persistir, não importa quem ganha a eleição presidencial em novembro. Joe Biden promete reprimir as práticas comerciais chinesas e quer promover uma maior produção doméstica de medicamentos, energia, telecomunicações e matéria-prima, às custas dos atuais fornecedores estrangeiros. Depois de ser lento em reconhecer a mudança de atitude de Washington, o governo chinês reconhece que seus problemas não terminariam se Trump fosse derrotado em novembro. Xi, em discursos recentes, enfatizou uma nova política econômica de dupla circulação, que enfatizaria o desenvolvimento da economia doméstica em vez dos vínculos globais. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo e a China a segunda. Por isso, se os dois países sofrerem consequências negativas dessa disputa, o temor é que outros países e a economia global como um todo possa ser impactada, em uma reação em cadeia, prejudicando o crescimento do produto interno bruto global. É difícil mensurar exatamente o que o agravamento da disputa entre a China e os Estados Unidos pode resultar para o comércio exterior do Brasil. O Brasil é que nem um bêbado saindo da festa. Ele mal consegue parar em pé com tudo parado. Imagina num terremoto. Os Estados Unidos eram o segundo maior fornecedor de soja da China antes da guerra comercial, mas as importações caíram bastante após o governo chinês ter adotado tarifas de 25% sobre as cargas norte-americanas. Se a China passar a comprar menos soja dos Estados Unidos, por exemplo, pode haver um aumento da procura pelo grão brasileiro. Mas, por outro lado, se a China entrar numa crise, sua demanda por petróleo e minério se tornaria menor, o que poderia prejudicar as exportações brasileiras. Quanto ao TikTok, Microsoft ou Oracle seriam as opções do destino das operações nos Estados Unidos. As autoridades chinesas avaliam que uma venda forçada faria com que a ByteDance, dona do aplicativo, e a China parecessem fracos diante da pressão de Washington. A gente pode estar acompanhando uma separação das duas maiores economias do mundo, e o pior disso tudo é que mesmo não estando envolvido a gente pode sim sofrer com isso. Mas diferente da China, o Brasil se importa sim com transparência de dados e principalmente da propriedade privada. O governo não é o teu sócio em qualquer negócio e não pode tomar a tua empresa a qualquer momento. Porém, mesmo assim, no Brasil tu não está livre que outra pessoa roube o teu negócio, a tua marca. Para evitar que isso aconteça é muito importante que tu tenha um registro. Afinal, se tu compra um terreno, uma casa, um apartamento ou até um carro, tu faz questão de que aquilo esteja no teu nome, porque é teu. Então por que seria diferente com um negócio que tu construiu e traz o sustento da tua vida? Para não dar bobeira então, o pessoal da Move On Marcas te ajuda a registrar a tua marca e garantir que o que é teu ninguém tira. Acesse moveonmarcas.com.br ou clica aqui no primeiro link da descrição e confere os serviços que eles prestam. E o que você acha que o Brasil deve fazer em relação à China? Acha que os Estados Unidos estão certos em temer o crescimento chinês? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Se tu curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha ele com um amigo para que mais pessoas saibam o que está rolando no mundo. E aqui na tela eu vou deixar outros vídeos sobre o avanço chinês e sobre grandes empreendedores de sucesso, para tu te inspirar também a fazer alguma coisa nessa vida. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.